Propriedades do perispírito, continuação. Unicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única. Não há perispíritos iguais, como não existem almas idênticas. No processo evolutivo, diminuem as diferenças e cresce a harmonização entre as almas, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada no grande todo. Escreve Kardec nas suas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. A ideia do grande todo não implica necessariamente a da fusão dos seres em um só. Exemplo, um soldado que volta ao seu regimento entra em um todo coletivo, mas não deixa por isso de conservar a sua individualidade. O mesmo se dá com as almas que entram no mundo dos espíritos, que para elas é igualmente um todo universal. É nesse sentido que se deve entender esta expressão na linguagem de certos espíritos. Nessa direção, também a lição do Livro dos Espíritos 149 a 152, mostrando que a alma sempre conserva a sua individualidade, a refletir-se em seu perispírito. Perenidade. O perispírito tem a marca da perenidade. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito. O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma. Anota a respeito Gabriel Delany. A alma se encontra unida à substância perispirítica, que coisa nenhuma pode destruir. Nem os milhões de graus de calor dos sóis, nem o frio do espaço infinito têm ação sobre esses corpos incorruptível e espiritual. Somente a vontade o pode modificar, não, porém, mudando-lhe a substância, mas expurgando-a dos fluidos grosseiros de que se satura no começo da sua evolução. Também a indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Graças a ele, compreendemos que os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos o lugar exato dos antigos, e daí a manutenção da forma física, tanto interna como externa. E observa, por espírito deve-se entender a alma revestida do seu envoltório fluídico, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, de que é inseparável. O corpo fluídico que possui o homem é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à existência atual, inacessível à destruição pela morte, é o admirável instrumento que para si mesma a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Mutabilidade. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é com relação à sua estrutura e forma. Sabe-se que, por meio da ação plasticizante, pode o espírito mudar, por exemplo, seu aspecto. Porém, tal fenômeno envolve apenas modificação transitória e superficial, sustentada transitorialmente pela mente. Desde os seres mais primitivos até o homem e o anjo, uma longa escala é percorrida. E quanto mais progride a alma através das sucessivas transformações, mais apurado vai se tornando seu veículo espiritual e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Ensina Kardec que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. E Leon Denis, depois de explicar que é o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana, esclarece: esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável,
depura-se e enobrece-se com a alma. Segue-a através das suas inumeráveis encarnações. Com ela, sobe os degraus da escada hierárquica. Torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolve e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, ele consome as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito. A nobreza e a dignidade de tal alma reflete-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. O tempo constrói com a evolução da alma. Neste e em outros mundos, a própria eterização do perispírito. O item 186 do Livro dos Espíritos esclarece, a propósito, que em graus mais avançados, quando já desnecessária a forma física para a drenagem das imperfeições espirituais, o corpo espiritual, sem que desapareça, parece quase confundir-se com a própria alma. Capacidade refletora. O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, produzindo os dois tipos de efeito. Gera na aura a sua imagem, conhecida hoje como forma-pensamento variável, de acordo com a carga emocional, até mesmo no aspecto cromático, como demonstram técnicas e testemunhos incontestáveis, e também na dimensão física, incluindo na fisiologia dos centros vitais. Repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias da sustentação do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital. Odor. O perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Contém a literatura mediúnica, nas obras de André Luiz, descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos, a exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotariam da podridão fluídica característica desses ambientes e, ao que se sabe, dos próprios perispíritos de seus habitantes. E ocasiões existem em que, no decorrer de determinados trabalhos, certos participantes chegam a captar odores, agradáveis ou não, indicativos também da evolução dos espíritos presentes. Tais odores espirituais não se confundem com aqueles oriundos da manipulação ectoplásmica e que chegam, por vezes, a impressionar toda uma assistência. Temperatura. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a aproximação de alguma alma sofredora, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar,
quando da aproximação de um espírito superior, é lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Trata-se de tema a ser ainda investigado, mas suscetível de comparecer no futuro com força maior do que uma simples hipótese. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.